Nier Automata é um jogo com uma base de fãs muito ativa na internet, seja pelos memes, pelas artes, pelos cosplays e até mesmo pelos produtores de conteúdo. Mesmo 5 anos após o lançamento do jogo, o título segue vendendo bastante para todas as plataformas que ele lança, tendo sempre novos projetos adicionados ao título original, como o remake do Nier Replicant, que é o antecessor do Nier Automata, que antes era meio obscuro, e também coisas mais inesperadas, como o lançamento para Switch e também uma adaptação em anime em 2023. Foi nesse contexto de uma comunidade bem ativa, que está sempre discutindo teorias ou novidades encontradas em um jogo bem vasto e dinâmico, que a descoberta mais bizarra da história de Nier Automata aconteceu. Há um mês atrás, um usuário do Reddit chamado Sad Futago postou em um subreddit de Nier perguntando como acessar uma igreja em Nier Automata. Ele dizia que lá em Copied City, naquele mapa onde a gente enfrenta o Adam, tinha uma porta que levava a essa igreja e que ele conseguia acessar, mas um amigo dele não. A primeira reação da comunidade foi de estranhamento, alguns até fizeram graça, meio que zoavam dele porque ele tinha um inglês meio ruim, e realmente nada podia se dizer a respeito disso. Muitos perguntavam se ele não estava se confundindo com outro mapa, alguma outra estrutura que ele se confundiu com uma igreja. Só que no dia 15 de junho, o Sad Futago postou essas duas imagens, que mostrava definitivamente uma igreja. Bom, aí muitas pessoas começaram a se perguntar como ele tinha chegado ali, porque realmente parecia algo que não fazia parte de um outro mapa. Aquilo era realmente algo novo que não tinha sido visto antes. Aí as pessoas começaram a levar o Sad Futago mais a sério, fazendo várias perguntas, dizendo como acessar essa tal de porta e onde ela exatamente ficava. E no dia 18 de junho, o usuário finalmente postou um vídeo entrando e mostrando essa tal da porta, mas sem nenhuma informação mais elaborada. Mais de um mês depois, em 25 de julho, Sad Futago postou um vídeo mostrando o que tinha atrás dessa porta. E o que tinha lá era realmente algo muito bizarro. Tinha uma escada e após descer ela, tinha um corredor totalmente distorcido e com algumas estruturas no teto, algo bem psicodélico. E tudo isso era novo no jogo, ninguém tinha visto nada parecido antes, e aquilo não podia se tratar de uma montagem ou de uma edição de vídeo. Tava tudo bem feito conforme as texturas do jogo. No dia seguinte, em 26 de julho, ele postou um outro vídeo mais longo, percorrendo esse caminho até chegar à tal da igreja que ele tinha mencionado há um mês atrás. Bom, a partir daí a comunidade de Nier foi à loucura. Tudo naquela igreja tinha uma conexão com o universo de Nier, não só com o Nier Automata. O corpo da menina que estava ali deitado no altar parecia muito com a Yona, de Nier Replicant, e ela segurava a Lunar Tear, que era a flor favorita dela. E tinha uma entidade escura em forma de blocos ali perto, que podia ser muito bem o próprio Nier, o irmão da Yona, ou até mesmo sua forma Shadow Lord, querendo proteger a Yona. A partir daí a coisa extrapolou a bolha do Reddit e foi pro Twitter, pro YouTube, ou seja, os fãs entraram em um processo de investigação absurdo, se perguntando se aquilo era algum tipo de evento promocional, alguma atualização que veio desprevenida, algo relacionado aos 5 anos do jogo, ou até mesmo para promover a venda para o Nintendo Switch, que foi anunciada recentemente. Várias perguntas se voltaram ao próprio usuário Sad Futago. Até mesmo começou a se questionar a etimologia do nome, que é a união de duas palavras, Sad, triste, e Futago, que seria gêmeos em japonês, ou seja, gêmeos tristes. Pelo nível de inglês dele, até se pensou que poderia ser uma criança ou também até um não nativo da língua inglesa, como uma pessoa do Japão, já que o nome dele tinha algo em japonês. Mas o caso do significado do nome dele, Gêmeos Tristes,
intrigou muito a comunidade porque faz uma alusão a vários personagens, por exemplo, a Dévola e a Popola, o Adam e o Eve, e até começou a se pensar, e se o próprio Yoko Taro não tá pregando uma peça ou dando dicas para as pessoas alcançarem o maior segredo do jogo? Quando eu falo no maior segredo do jogo, eu faço aí uma alusão a uma entrevista que foi dada há alguns anos atrás com os criadores de Nier, na qual eles falaram que tem um segredo dentro do jogo que ninguém havia descoberto. Mas isso aí meio que foi vencido já ano passado, quando um jogador acabou descobrindo um negócio bizarro dentro do jogo, que se tu apertasse uma sequência de botões em um momento específico lá no início do jogo, tu pularia pro último final, o final E, e poderia encerrar o jogo de forma super rápida. Essa descoberta foi parabenizada pelos produtores e pelo próprio Yoko Taro no Twitter. Ou será que isso não foi só uma trollagem dos produtores, já que a descoberta era tão... meh? Bom, mas agora voltando a falar do caso do Sed Futago, esse negócio da igreja chegou de fato ao Yoko Taro. A resposta dele no Twitter foi: "Você quer saber o que eu acho? A resposta está no meu perfil." Bom, aí minha reação foi: "Meu Deus, isso é uma espécie de enigma dos criadores de Nier Automata?" Na verdade, não, ele só estava fazendo referência à bio dele, na qual ele dizia que não responderia a questões acerca dos produtos que ele desenvolve. O Yosuke Saito, que também trabalha nos jogos de Yoko Taro e outros jogos da Square Enix, também fez um tweet retweetando o vídeo do Sed Futago e botou a frase "Mistério Eterno", gerando mais dúvidas ainda. O Sed Futago foi liberando aos poucos outros vídeos. Um onde ele mata aquela entidade em forma de blocos e interage com o cálice no cenário, que faz várias perguntas para ele. Em um outro, ele abre aquele baú usando o 9S e uma mensagem aparece na tela falando sobre uma paciente chamada Iona, ou seja, aquela menina do altar é de fato a Iona. Essa parte das questões perto do cálice é muito parecido com uma parte do Nier Replicant, em que a gente também interage com uma parte do cenário que tem um cálice no jardim, fora do castelo do Shadow Lord, e que tem algumas pombas, e elas fazem perguntas pra gente que a gente tem que acertar para poder entrar no castelo. Algum tempo depois, as coisas ficaram ainda mais bizarras. O Sed Futago começa a publicar fotos no Reddit. Em cada uma, na descrição, tem alguma letra, algum número ou até mesmo uma palavra. O ambiente que mostrava já não era mais a igreja, era um lugar cheio de névoa, com uma estrutura gigante, com uma mão levantada. Mas a comunidade Nier, esperta como sempre, percebeu que aquela mulher gigante parecia muito com a Intoner do Drakengard 3. E uma das palavras que foi postada com uma das imagens era Zinnia. E com uma pesquisa na Wiki do Nier, se descobriu que Zinnia foi a androide que fundou a Yorha. E também foi ela que deu início ao projeto de construção da base lunar. Um tempo depois, a build do Sed Futago no Reddit começava a ter algumas mudanças. Ele começou a botar alguns caracteres nela. Não muito tempo depois, percebeu que era um link da Twitch, que em seguida foi adicionado embaixo as frases "não a ARG". ARG é uma sigla para jogo de realidade aumentada, que são aqueles jogos que se fazem vários enigmas envolvendo várias redes sociais, por exemplo, o caso do Cicada 3301. E a outra frase que ele botou também foi "não é oficial". Então, afinal, do que se tratava tudo isso? Mas algo parecia prestes a ser revelado em uma live na Twitch, que iria começar às 5 da manhã do dia 29 de julho. Bom, todo mundo estava ansioso para saber o desfecho dessa saga. E quando a espera acabou, foi revelada por fim essa imagem. Uma tela de agradecimentos de uma equipe de modders, agradecendo por toda a jornada de teorias, discussões e de união da comunidade. Ressaltando que tudo que eles filmaram foi in-game, foi dentro do jogo, sem edição de fotos e imagens. A equipe também ressaltou que as ferramentas que eles usaram para fazer esses mods vão ser liberadas como open source, para todos os outros modders poderem usar. E, bom, eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado, eu esperava que realmente tinha surgido alguma atualização, alguma coisa nova no Nier Automata, que poderia adicionar um pouquinho mais ao lore do jogo, ou até mesmo conteúdo extra por mera diversão. Mas claro que aos poucos eu fui suspeitando que se tratava de algo do tipo, de algo da própria comunidade, alguma coisa de mod. Mas, meu Deus, isso foi muito divertido de qualquer jeito. A diversão que foi discutir com a comunidade, se unir em torno de uma coisa misteriosa que ninguém sabia o que era, descobrir mistérios e relacionar eles com a franquia do Yoko Taro, tudo isso foi muito satisfatório. Fazia tempo que eu não via algo do tipo. Isso lembra muito o caso de Shadow of the Colossus, que há uns 15 anos atrás tinha aquela lenda do grande mistério que envolvia um colosso extra.
Isso foi só uma piração da própria comunidade, mas era muito legal. Quem sabe um dia eu até faço um vídeo sobre o mistério do Shadow of the Colossus. Tudo isso envolveu a paixão não só por Nier, mas por toda a franquia do Yoko Taro. E é nessas horas que a gente lembra que os videogames são muito mais do que só eles mesmos. Envolve toda uma comunidade de fãs e a disposição deles para criar, reinventar e mexer com elementos de um jogo independente de quanto tempo atrás ele foi lançado, independente mesmo até do envolvimento dos próprios criadores da obra. Muito mais importante e divertido do que jogar um jogo é compartilhar as experiências e emoções que temos com ele com outras pessoas. No